E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Segunda Coríntios 10, 4 e 5. Diga comigo, as armas com as quais lutamos não são humanas. Diga comigo, ao contrário, são poderosas em Deus. Diga comigo, para destruir fortalezas. Primeiro ponto, grave. As armas com as quais lutamos não são humanas. É importante que você entenda tudo que nós temos que fazer como homens, como seres humanos, o que cabe a nós profissionalmente, como chefe de família, como marido, como esposa, como pai. O que cabe a nós, nós temos que fazer. Só que tem uma coisa. Quem não entendeu isso até hoje, que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, diga comigo, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diga comigo, Satanás captura pensamentos. Aonde a vida da pessoa fica dominada pelos pensamentos. Porque você só faz o que você pensa, o que você acredita que possa. Senão você não faz. Se você pensa errado, você age errado. Se você não acredita no poder de Deus, você não ora, você não busca. Se você não acredita que a sua vida, o seu sucesso, a realização da sua vida vem de Deus, você não busca. Você vai lutar na força do braço. Você vai priorizar outras coisas e não as coisas de Deus. E aí começa pelos pensamentos. De onde vem um mau pensamento? Do diabo. Ele captura os pensamentos. Aí vem, a pessoa ao invés de crer na palavra, ela crê naquele pensamento que foi lançado na mente nela, ou naquilo que ela ouviu de negativo. Ao invés dela, pelo conhecimento, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E você só conhece a Deus, o poder de Deus. Tem um versículo que diz que nós erramos por não conhecer a Deus e nem as Escrituras. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Quem está sendo destruído? O meu povo. Por falta do quê? De conhecimento. Porque se não há conhecimento, não há ação. Qual a única maneira de moldar os meus pensamentos? Conhecimento de Deus, através da palavra. Porque eu conheço os pensamentos de Deus e faço dos pensamentos de Deus os meus. Os meus pensamentos são moldados aos de Deus. Joga algumas frases aqui, por favor. Grave alguma. Diga comigo, é preciso uma reprogramação mental. Diga, Satanás captura pensamentos. Ele argumenta. Argumenta de que forma? Isso não funciona assim. A sua vida não pode mudar assim. Isso não é para você. Isso não funciona dessa maneira, não funciona desse jeito. Não precisa ser dessa forma. E a vida continua do mesmo jeito. Da mesma forma. Diga comigo, é preciso ganhar calos na mente como se ganha nas mãos. Pelo exercício.
É preciso ganhar calo nas mãos, na mente, como se ganha nas mãos. Pode prestar atenção que tudo que você se envolve um trabalho braçal, se envolve uma atividade física, você chega a calejar as mãos pela repetição. Você faz calo nas mãos pela repetição, pelo esforço que faz. Precisa se ganhar calo na mente. Vou pensar certo, vou mudar minha maneira de pensar, 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 vou mudar minha maneira de pensar. Por que muitos estão estagnados no mesmo lugar? Porque não mudaram a maneira de pensar. E mais, não fique triste comigo não. Entra 2019, 20, 21, 22, se continuar a mesma maneira de pensar, o mesmo resultado. Lembre-se que nem Jesus operou milagres em alguns lugares. Jesus não pôde operar milagres em alguns lugares. Por quê? Por causa da maneira de pensar daquelas pessoas. E a maneira de pensar era incrédula. Elas não criam. Elas olhavam tudo de forma natural e não espiritual. Está fácil ser excelente nos dias de hoje. Diga comigo, a maioria das pessoas são fracas. Essa é a geração, diga comigo, mais mole. Então, se você tiver, diga comigo, qualquer resiliência mental, habilidade, autodisciplina, você sai na frente. Porque hoje, a geração de hoje é fraca. Tudo mimimi, indisciplinados, são despreparados, não estão preparadas para oposição, para dificuldade. Pode prestar atenção, sempre uma dificuldade, para uma dificuldade, desiste. É uma geração desistente, que já se acostumou a cada dificuldade, é melhor parar. É melhor desistir. Então é fácil. Quer dizer, fácil dentro da maneira da gente expressar, né? Porque se fosse fácil, todo mundo estava vivendo. Não é verdade? Só que aqueles que querem, estão determinados, vão viver. Porque a maior parte das pessoas hoje, infelizmente, são fracas. Não querem dificuldades. A cada dificuldade está retrocedendo, a cada dificuldade, a cada oposição está desistindo. Não são resilientes, não são autodisciplinadas. São indisciplinadas, totalmente indisciplinadas. Você viu a frase que nós lemos ali? Resiliência mental. Resiliência mental. Porque tudo começa aqui. A derrota e o fracasso começam aqui. Os bons e os péssimos atitudes começam aqui. Você resiste aqui. Você resiste aqui. Você combate aqui. Diga comigo, a habilidade de não querer fazer, mas mesmo assim faz. E aí? Entendeu ou não? A habilidade de não querer fazer, mas mesmo assim faz. Eu estou combatendo. Eu estou destruindo as fortalezas. Porque a forma de pensar que uma pessoa, que o diabo estabelece na mente de uma pessoa é uma fortaleza. Que ela não consegue sair dali. Ela está trancada ali dentro. Sabe que uma fortaleza, imagina, vai para uma muralha. Visualiza uma grande muralha. E a pessoa lá dentro não consegue sair. Com muros enormes. Ela não consegue sair. Há uma fortaleza na mente dela. Viciada em pensar do mesmo jeito. Viciada em pensar e falar de forma negativa.
Porque esse vício é tão ruim quanto o crack, tão ruim quanto o álcool, mais destrutivo. Tem pessoas viciadas em pensamentos errados. Pensa errado, fala errado, é um vício. E assim como qualquer vício, a pessoa tem que querer se libertar, tem que querer mudar. Eu tenho que querer mudar a minha forma de pensar. Volta lá agora, depois eu continuo aqui. Olha o que diz aqui, ó. Ezequiel 16:30. Diga comigo, como você tem pouca força do quê? Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, que se vende por nada. Volta, muda a tradução, por favor. Diga comigo, quão fraco é o teu coração? Coração é mente. Coração é mente. Como você tem pouca força de vontade? Quando a vida de uma pessoa muda? Quando ela tem muita força de vontade. Quando a vida de uma pessoa muda? Responde você. Quando? Volta lá, tradução. Quando você tem muita força de vontade. Você quer mudar. Você quer ser diferente. Você quer viver coisas diferentes. Onde nós estamos lendo isso? Ah, bispo, o que você acha? Onde nós estamos lendo? Hã? Por favor, gente, vamos. Na Bíblia. Ó, como você tem pouca força de vontade, palavra do... Meu Deus do céu. É a mesma coisa Deus falar assim para a pessoa. Sabe por que sua vida não mudou ainda? Porque você tem pouca força de vontade. Você só faz o que te dá vontade. Você só faz o que dá para fazer. Você só se esforça até onde você acha que você pode se esforçar. Você só faz o que você quer. E para ter uma vida extraordinária, você tem que aprender a fazer o que você não quer. Como você tem pouca força de vontade, você é vencido por um pacote de chocolate, de bolacha. Você é vencido por um vício tolo. Como você tem pouca força de vontade, você deixa entrar o que não edifica, o que não acrescenta. Como você tem pouca força de vontade, você gasta a maior parte do teu tempo com coisas inúteis do que coisas que realmente vai te levar para um outro nível. É mais ou menos isso que o Senhor está falando. Porque não tem segredo, para mudar a gente precisa seguir as boas orientações, os bons conselhos. Como você tem pouca força de vontade, então você se compromete muito pouco, não só com você, mas com Deus. Como você tem pouca força de vontade, você não quer mudar a sua mente, você quer pensar do mesmo jeito. Como você tem pouca força de vontade, você pensa como seu pai, como sua mãe. Mesmo reprovando o que eles faziam, você faz igual. Tem muita gente que reprova o que os pais faziam, ou fazem, mas faz igual. Como você tem muita pouca força de vontade, é isso que o Senhor está falando. E nós podemos seguir aqui. Porque o que vai fazer com que a vida de uma pessoa muda? A força de vontade. Então ela não foca na atividade, ela foca no resultado. No que ela quer, é o que ela está de olho. Amém? Quem entendeu, por favor? E não, querido, olha o que eu vou dizer para você. Não fique chateado. Abra o seu coração. Porque se você não abrir, como você tem pouca força de vontade, então você não aceita. Como você tem pouca força de vontade, você acha ruim quando fala. Só que tem uma coisa. Isso nós aprendemos. Os resultados vai falar. Eles falam. Eles mostram. Os resultados. E é isso que a gente tem que parar de se enganar.
Os resultados vão mostrar se eu estou certo, se eu estou errado, se a minha cabeça é certa, porque tem gente que às vezes, ele tem uma fortaleza na mente dele, ele é o dono da verdade, a vida está um caos, mas ele é o dono da verdade. Ele não deu conta para ele, a vida está um caos, mas ele é o dono da verdade, não tem nada errado. Então, eu tenho pouca força de vontade, e se eu não conseguir mudar isso, como é que eu vou colher coisas novas? Eu preciso colher, eu quero coisas novas, quero resultados novos, chega. Ontem eu estava ali, com o pastor, no trabalho dos moradores de rua, era o último trabalho do ano. Então foi preparado um jantar maravilhoso para eles lá, e depois no final o pastor pediu. Eu estava ali acompanhando o trabalho, o pastor trazendo a palavra, e eu estava em pé, observando cada um, observando as atitudes de cada um, observando como alguns prestam atenção, outros totalmente dispersos, está ali unicamente por causa da comida, né? Alguns só por causa da comida, mas aquela comida vai comer daqui a pouco. Hoje ela já não está em lugar nenhum, nem no intestino, né? Já foi, até do intestino já foi. E aí o pastor me chamou para abençoar a comida deles, e eu já tudo na fila. Aquela ansiedade, né? Mais ou menos assim, eu quero é comer. Ok. Só que eu estava ali, e minha mente estava já viajando. Na verdade, minha mente voltou. Porque bem ali naquele lugar, naquela região, foi onde eu morei de favor, comi de favor, passei por uma situação terrível, desgraçada. O pior momento da minha vida e o melhor também. O pior e o melhor, porque o pior momento da vida da gente é o melhor. Então, quando eu fui abençoar, eu falei, eu quero que vocês prestem atenção em mim, antes de mais nada, sei que vocês estão com fome. E eles pararam e prestaram atenção. Eu disse, eu estava aqui acompanhando o trabalho e ouvindo a palavra do pastor, e eu me lembrei que há 20 e poucos anos atrás, eu não estava numa situação diferente da de vocês. Eu estava vivendo ali naquela casa, terceira casa, ali no quarteirão, terceira, ali ó, terceiro imóvel ali naquele quarteirão. Eu estava ali, vivendo de favor, comendo de favor, vivendo uma situação terrível, terrível. Mas eu tive a mesma oportunidade que vocês têm tido. Eu deixei a palavra entrar. E eu quis a mudança. E poucos meses, eu morei alguns meses de favor. 6, 7 meses de favor. Comi de favor. Só que, certo dia, a palavra entrou com tanta força dentro de mim. E entrou com tanto poder dentro de mim, que aquilo mudou. E eu já acreditei que que eu podia mudar e sair daquela situação. E poucos meses, eu também já me mudei e falei, tá vendo, tem um prédio aqui atrás, ó. Eu saí de favor dali e fui morar naquele prédio, ali na Imperial. O cara que estava comendo de favor, vivendo de favor ali, foi morar ali, num apartamento maravilhoso, e de lá para cá, nunca mais vivi e passei pela mesma situação. E o mais incrível, você vê que quando a palavra entra, aquilo entrou e eu comecei a acreditar diferente, eu comecei a orar, fazer determinações, declarar as minhas vitórias, declarar o meu mês, declarar o número de vendas, declarar o meu salário. Eu declarava com toda a minha fé o meu salário, eu buscava a Deus, eu não via a hora de estar na igreja, eu acreditava que se tinha pessoas trabalhando no mesmo ramo que eu, na mesma atividade que eu, Deus podia colocar nas minhas mãos, Deus podia me abençoar, fazer vir as minhas mãos. Eu tinha que fazer uma coisa, agradar a Deus. Só isso. E foi o que aconteceu. Daquela situação desgraçada, de viver de favor, de comer de favor, 6 meses sem ganhar, 6, 7 meses sem ganhar um real. Dormindo num colchão no chão. Dormindo num colchão no chão porque não tinha cama. Aquele colchão nem meu era. Usando um armário velho que tinha no quarto. Armário embutido, de casa de 30 anos. E uma geladeira no cantinho. Eu saí de lá, e na minha fé, dei aquele passo de fé.
Dei aquele passo de fé. E saí, eu falei, chega, existe um Deus, esse Deus vai mudar a minha história. Ele vai mudar a minha vida. E comecei a orar, determinar, profetizar, fazer declarações, intensamente, me comprometi com Deus, me comprometi em estar na presença de Deus, servir a Deus diferente. Saí de lá e fui morar lá. Num apartamento na Imperial, maravilhoso, 2 quartos, uma suíte, com armários, um apartamento maravilhoso. Depois, nunca mais, depois comprei minha casa, depois foi para outro rumo, a minha vida saiu para outra direção. E eu disse isso para eles. Eles ficaram parados estagnando. E quando eu acabei de dizer isso, e agradeci a eles pela atenção, eles puxaram as palmas. Eles, porque dentro de alguns não, mas alguns, aquilo entrou dentro dele. Aquilo entrou. Então, não é diferente. Porque daquela situação que eu estava, dali a uma situação semelhante a deles, não, é um passo. Por quê? Era falta de lutar? Não. Era falta de se esforçar? Não. Minha mulher sabe que eu era um cara esforçado, ambicioso. Né? Eu era daquele que chorava pela impotência, por lutar e não sair do lugar. Mas saía, não saía. Era na força do braço. Eu queria do meu jeito. Eu queria da minha maneira. Não em Deus, não na fé, na dependência de Deus. Foi quando eu entendi tudo. Foi quando eu entendi que nada ia mudar se realmente a minha fé não mudasse. Se eu não desse a Deus aquilo que Deus estava requerendo de mim, se eu não me entregasse de corpo, alma e espírito a Deus, nada ia mudar. E foi aí que mudou. Amém? Diga comigo, como você tem pouca força de vontade? Palavra do Senhor. Deus é quem sabe quanta força de vontade nós temos. Deus é que está observando. Assim como você olha para uma pessoa e diz assim, também que força de vontade ela tem? Não vejo esforço. Agora imagine Deus. Imagine Deus como nos vê, com transparência. Então que Deus não olhe para nós e nos veja assim, né, como pessoas que têm pouca força de vontade, que realmente não faz por onde realmente a mudança acontecer. Pode passar. Cantem alegre, diga comigo, os que amam a minha justiça. Diga e digam continuamente. Vamos lá, gente, vamos com força, vamos com fé. Diga o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Diga comigo, o Senhor ama a minha prosperidade. Diga, o Senhor tem prazer na minha prosperidade. Deus ama a nossa prosperidade. Deus ama a tua prosperidade. Cantem alegre os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Deus tem prazer, Deus quer a tua vida uma vida abençoada, uma vida próspera, regalada. Amém, pessoal? Só que você vai ter que estabelecer isso. Quanta força de vontade vai estar dentro de você. E as suas atitudes vão mostrar. As suas atitudes. O que vai te vencer? Uma mágoa, um ódio, um rancor, um pensamento, uma maneira de pensar? Eu penso assim e não mudo. Ok. Se você não está aberto à mudança, a tua vida também não muda. Eu penso desse jeito, pronto, e acabou. Que nós falamos a semana passada. Livre-arbítrio é um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. E você vai conviver com as suas escolhas. Ninguém vai interferir nas suas escolhas, mas saiba que você vai ter que conviver com elas e saber que foram as suas escolhas, que ninguém escolheu por você. Você escolheu. Livre-arbítrio é uma bênção, mas uma grande responsabilidade. Passa. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Diga comigo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você vê, nós falamos sobre isso ainda sexta-feira, né? O Senhor é meu pastor e nada
Diga comigo, nada. O que é nada? Nada. Nada. O que está te faltando? Mas não é para faltar nada. Nada. O Senhor é meu pastor e nada. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor e a misericórdia tem que estar sobre a tua vida todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos. Sua vida é longa. Uma vida abreviada. Mas comprometido com Deus. Comprometido. Amém, pessoal? Eu sempre falo e repito, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, para o pastor é fácil. Não. Eu estava falando sobre, dando esse testemunho meu para você, né? Eu também tenho o meu testemunho de ser membro no banco da igreja, mas servir do jeito que eu queria, da maneira que eu queria, com o nível de comprometimento que eu queria. Ou seja, com pouca força de vontade. Só que aí eu comecei a ver que eu estava sentado ali e vendo pessoas chegando e daqui a pouco subindo no altar e testemunhando. Pessoas chegando e dando testemunho. Pessoas chegando e eu lá ajudando a aplaudir o testemunho dela. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, tem algo errado comigo. Eu falei, se elas têm sido abençoadas, eu também serei. Se elas têm alcançado resultado na vida delas, eu também vou alcançar. Só que eu sabia, pelo menos essa consciência eu tinha, que o meu nível de comprometimento era baixo. Que a minha comunhão e o meu relacionamento com Deus era baixo. Foi quando eu tomei uma decisão de ser uma pessoa altamente comprometida. Eu passei por todas as fases na igreja. Eu passei como membro sentado no banco, eu passei como obreiro, eu passei como simplesmente um cooperador, um voluntário, como um diácono, como um presbítero, passei pelo pastorado, cheguei ao episcopado e tenho seguido fazendo sempre com o mesmo nível de comprometimento. Então a vida da gente é uma vida progressiva. Muitos começaram como diáconos comigo. Cadê? Não tem nenhum dentro da igreja. Muitos foram ungidos ao pastorado como eu. Cadê eles? Cadê eles? Pararam. Outros foram ungidos ao pastorado comigo. Cadê eles? E todo mundo tem a sua justificativa. Só que existe uma coisa, queridos, existem os que param e os que não param nunca. Os que desistem e os que não desistem nunca. Os que também tiveram as suas razões e os seus motivos. Mas passaram por cima das dificuldades, dos obstáculos, foram rompendo, perseverando, botando força, não olhando para a direita, para a esquerda, se libertando, não permitindo que o diabo formasse fortalezas, estabelecesse fortalezas na mente. Todo mundo. Como membro, eu bati palma para muita gente. Só que aquilo me incomodou. E eu disse, a culpa não está em Deus. Porque realmente quem quer vencer, se autoanalisa, se autoavalia. E eu entendia que realmente, eu não levava um propósito a sério, eu não levava uma campanha a sério. Eu nunca dava sequência nas coisas. Só que eu comecei a ver pessoas alcançando. Eu não estava aberto para saber o que Deus queria comigo. Foi só aí que espera aí, até quando? Eu estou vendo um monte de gente que eu vi chegar sendo abençoadas. E aquilo mexeu comigo. Me fez sair da zona de conforto. E eu na igreja, comprando
no Carrefour para pagar com 40 dias, remontando cada 40 dias. Não era assim, 40 dias, Carrefour? É assim até hoje ou não? É? Faz isso não, tá? Faz isso não. Nem abastecimento para 70. Porque você só vai remontando. Gasta rapidinho aí, depois fica 40 dias. Em 20 acabou. Aí você está já do 20, do 40, do 60, já está tudo acumulado. Conta arrebentada, negativa. Carro velho, caí nos pedaços. Nem meu era emprestado. Falei, pô, mas não vai cair do céu. Eu vou buscar no céu. Viu? Não vai cair do céu, eu vou buscar no céu. Não vai cair. Se fosse, estava caindo sobre a vida de todo mundo. Eu vou buscar. Quem busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Se vós, pois sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênçãos aos que lhe pedirem. Amém? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Diga comigo, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você vê, se nós não acreditarmos nisso e não possuirmos isso, o diabo nos faz carregar tudo novamente. Algo que Jesus já levou, Ele nos faz carregar tudo novamente. E nós acreditamos que é a vontade de Deus. Mesmo a Bíblia declarando que Ele já levou. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Diga comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Diga aí, pelas suas feridas, fomos o quê? Curados. Ou é ou não é. E como é que nós vivemos isso? Declarando isto. Fazendo essa declaração. Pelas suas pisaduras, eu estou sarado. O Senhor levou sobre si. Eu não vou levar aquilo que o Senhor... Enfermidade, eu não te aceito. Problema, eu não te aceito. Falta de paz, eu não te aceito. E declarar intensamente, declarar, e declarar, e declarar, e declarar. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, mas é o que você faz perseverantemente, continuamente, com o espírito estável, consistente, continuista. Amém? Volta algumas frases lá, por favor. Diga comigo, eu odeio ir à escola. Eu odeio atividade física. Eu odeio isso, aquilo. Está entendendo o que é? Então eu odeio, eu não quero fazer. Eu odeio, eu não gosto. Continuação do que nós começamos. Se você faz só aquilo que você tem vontade de fazer, infelizmente não reclame do resultado. Não tem como a gente reclamar do resultado. Se há algo que me domina, se as minhas emoções me dominam, então eu não posso reclamar. Porque foi dado a mim a capacidade, diga comigo, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. Foi dado a mim. Pelo menos deveria, né? Pelo Espírito. Então eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar se eu só faço o que eu tenho vontade. Aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Assim como a gente não queria ir na escola, quem não foi na escola? Será que é bom ir? Será que era bom ter ido até o fim? Sim, com certeza. Atividade física, é gostoso? Sim ou não? Sim ou não?
Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Todos os dias a gente tem vontade? Não. Mas é importante? É. Faz bem? Faz. É bom para a saúde? É. É bom para o físico? É. Para a imagem? É. Vai repercutir no momento de vestir uma roupa? Vai. Como a bispa dizia agora esses dias, né? No branquinho agora né? No branquinho agora da virada de ano, tudo se propaga. No pretinho diminui, né? A gente fica com a raiva danada no final. Não é verdade? Por quê? Enquanto vai camuflando com o pretinho, né? Mas quando chega no momento do branquinho, o negócio toma proporções gigantescas. E ainda para ajudar em datas como estas, né? Natal, festa, comemoração aqui, comemoração ali. Enfim. É fazendo o que odeia, diga comigo, que encontra grandeza. É preciso mudar essa mentalidade. É difícil, eu odeio, não estou com vontade. Diga comigo, mas vou fazer. O que é bom para você, você tem que fazer. O que é bom nós precisamos fazer. É essa mentalidade que nós precisamos desenvolver. Eu não gosto, mas é bom, eu vou fazer. E levar para todas as áreas da sua vida. Eu não gosto, mas eu vou fazer. É bom para mim? Vai trazer bons resultados? Eu vou fazer. Em tudo. Porque quando a pessoa só faz o que tem prazer, ela vive colhendo o que não tem. O que não tem prazer. Diga comigo, enfrentando o dia a dia, os obstáculos, os desafios, as dificuldades, as dores que nos... Como é que uma pessoa se torna forte? Como uma pessoa se torna forte? É enfrentando. Enfrentando o dia a dia. Enfrentando os obstáculos, os desafios, as dificuldades, as dores. É como aquela frase, né? Vencedores é de vencer dores. Vencedores, vencer dores. Une ela, vencedores. Quem se torna vencedor? Quem vence dores? Diga comigo, Deus nos fez fortes. Deus não te fez fraco. Se você permitiu que alguma coisa te enfraquecesse, mas também tem como mudar. Tem como mudar. Às vezes a gente, por falta de conhecimento da palavra, por falta de um relacionamento com Deus, a gente permite que alguns traumas nos enfraqueçam. Algumas situações que vivemos nos enfraqueçam, mas também é possível mudar, porque Deus não nos fez fracos. Inclusive a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor ou de medo, e sim de fortaleza, de forte. Volta lá o versículo. Pode passar? Diga comigo, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, diga, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso aqui deveria ser levado muito a sério, viu? Quem quiser, guarde a sua língua do mal. Cuidado com o que você fala, porque todo mundo vai comer o fruto da sua boca, daquilo que sai da sua boca. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz, diga comigo, com perseverança. Porque os olhos do Senhor, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, diga comigo, estão atentos
a sua oração. Deus está atento à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então contou Lucas 13:6 esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: diga comigo, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, o que deixá-la inutilizar a terra. Nós somos adubados a todo tempo. Já faz 3 anos que venham procurar fruto nesta figueira. 3 anos que eu estou esperando, dado condições. Nós fomos gerados para dar frutos. Fomos chamados para frutificar. Para produzir, ser como uma árvore altamente frutífera. E somos nós que nos fazemos necessários ou desnecessários. Somos nós. Pode prestar atenção que tem pessoas que ela se faz desnecessária para Deus e se faz desnecessária para os homens. Pode prestar atenção que você já teve pessoas perto de você que foram pessoas altamente necessárias. Mas as atitudes delas se fizeram desnecessárias. Tanto faz se está com você, se não está, se vai estar ou não vai estar. E não tem mais relevância, não tem mais importância. É verdade ou não é? Sim ou não? Então só que nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos desnecessários para Deus. Porque se eu me torno desnecessário, como é que Deus vai me usar? Como é que Ele me honra, me exalta, confia coisas grandes nas minhas mãos? Porque eu me tornei desnecessário. Passa, por favor. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corta. Corta. Isso é sério. Às vezes o mal das pessoas é ouvir a palavra e sempre tratar assim: só como eu disse, o resultado vai falar. Eu aprendi nunca a questionar a Deus, gente. Eu aprendi, não só na minha vida, como na vida das pessoas. Senhor, o fulano é tão fiel. Não, só Deus sabe. Não é porque você está na igreja que quer dizer que você é fiel. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O que acontece dentro, o que Deus tem visto dentro, o que Deus vê fora da igreja. Só Deus sabe. Então eu aprendi que a falha nunca está em Deus, sempre está em nós. Né? Às vezes as pessoas, quando você fala assim, eu tenho feito tudo certinho, senta e é só dar uma aprofundada que você vai ver se está fazendo tudo certinho. Então nós precisamos tratar com muita seriedade, porque nós estamos sendo adubados, Deus nos motiva, Deus nos impulsiona, Deus nos dá direcionamento de coisas importantes que, se nós fizermos, vai gerar bons resultados em nossas vidas, mas muitas vezes ignoramos. Ou recebemos aquele adubo: agora eu vou. Daqui a pouco vai esfriando tudo novamente. Vai voltando a estaca zero. Deus vem, motiva, impulsiona, traz aquela palavra, levanta, te dá motivação. Daqui a pouco, novamente. Aí a responsabilidade não é de Deus. Passa. Diga comigo, Filipenses 3,13, diga comigo, mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Todo ano nós deveríamos fazer isso, né? Passou.
Daqui a pouco vira o ano que eu fiz, está feito. Preciso agora um novo plantio. É igual o agricultor. Se ele achar que ele vai viver uma vida inteira de um plantio só, vai passar fome. É verdade ou não é? O que ele plantou esse ano, ele vai colher esse ano. Se ele plantar o ano que vem, ele vai colher o ano que vem. Vai multiplicando e vai ampliando. E vai, quando mais planta, mais colhe. Quanto mais planta, mais colhe. E vai aumentando, e aumenta a terra, e aumenta o plantio, e aumenta a colheita, e aumenta a terra, aumenta o plantio, e aumenta a colheita. Mas quem achar que, porque eu plantei um ano, eu vou colher a vida inteira, está equivocado. Totalmente equivocado. Virou 2019, o que eu fiz ficou. Agora é um novo plantio. Já estou com boas colheitas aí, certamente vou continuar colhendo, porém eu tenho que fazer novos plantios, para fazer novas colheitas, para ter um ano de colheita extraordinária. E tem gente que vive sempre lá, ó, sempre nos anos que passaram. Não adianta mais. O que passou, passou. Não adianta. Uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Vou me focar no que eu posso fazer daqui para frente. As boas atitudes que eu posso ter daqui para frente. Né? Os bons plantios que eu farei daqui para frente. Prossigo, diga comigo, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Até porque, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, Deus não tem prazer no que retrocede. Deus não tem prazer. Hebreus capítulo 10, versículo 35, 36, 37, 38 e 39. Medite nisso, que você vai descobrir que Deus não tem prazer algum naquele que retrocede. Só daqueles que avançam, perseveram. Frases. Diga comigo, nossa mentalidade nos enfraquece ou fortalece. Por isso que tem que ser treinado, formar calo nela. Formar calo nela. Mentalidade enfraquece ou fortalece. Mas tem gente que a mentalidade tem enfraquecido. O resultado é fruto do que pensa. As pessoas fogem da verdade. Mentem para serem aceitos. Fazer o que é fácil, quando fica difícil, desconfortável, desistem. Pessoas que só fazem o que é fácil, diga comigo, permanecem fracas. É um processo de superação. É um processo de superação. Se você faz só o que é fácil, você é fraco. Se nós começamos a trabalhar isso, não vou fazer só o que é fácil, o que é fácil para mim. Vou fazer o que é difícil. Então você vai se tornando uma pessoa forte. Você vai vencendo sentimentos, pensamentos, desafios, problemas. Você vai vencendo em todas as áreas, né? Você vai vencendo, porque você está preparada. Você não faz só o que é fácil. Você está preparado. O que vier, você vai fazer. Amém, pessoal? Então, coloque isso dentro de você, que é extremamente importante. Pessoas que só fazem o que é fácil permanecem fracas. É culpa da mentalidade. Mentalidade fraca, diga comigo, vida fraca. Mentalidade fraca, vida fraca. Volta o versículo. Vamos adiantar, senão não dá tempo. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é. Vamos lá, gente. Tomou café hoje? Sim ou não? Está sentindo falta da lanchonete? Não, né? Mas vai ficar caprichado lá. Depois
Até o final, até a virada vai estar tudo prontinho. Você chega mais cedo, toma um café da manhã reforçado lá, e vem para o culto já fortinho, cheio de energia, né, cheio de disposição. E eu estava dizendo aqui, Patrícia, levanta a mão, por favor. Ou senão fique em pé para o pessoal te ver. Olha que bacana, eu estava falando com a Patrícia. A Patrícia nos acompanha dos Estados Unidos. Ela mora lá, em Washington. E ela estava dizendo, né, isso mexe e pesa a responsabilidade. Que ela não perde um culto, que ela não perde uma reunião, uma campanha. Ela, pela distância, chega nos momentos do culto, ela faz como ela louva, ela canta, ela consagra, ela levanta o propósito, ela faz tudo como se ela estivesse dentro da igreja. E ela estava dizendo, né, o quanto vocês são privilegiados por poder estar aqui, né, pertinho, está aí todos os dias. E ela disse que não via a hora de chegar aí, esse momento de poder vir, né, para o Brasil e estar com a gente no nosso meio. Já chegou, já queria, né, se envolver com a obra, já chegou, foi evangelizar ontem, né, envolvendo com as coisas. Então, olha o quanto, e às vezes a gente está aqui, coloca uma dificuldade, um obstáculo, né, tudo é difícil, 5 minutos está na igreja, 10 minutos está na igreja, 15 minutos está na igreja, e é aquela dificuldade, ou quanto muito meia hora está na igreja, né, não tem nenhum lugar, mas a região está na igreja, às vezes a pessoa coloca aquela dificuldade, tem gente com sede, tem gente com fome, tem gente alimentando à distância, e está aí, e não chegou agora a oportunidade nas férias, veio passar e estar conosco, e isso é maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Agora, ela diz que não vê a hora do ministério e começar o ministério lá, e eu falei para ela que eu vou para lá o ano que vem. Né? Aí eu falei, porque eu não sabia onde ela morava, né? Ela falou Washington, eu falei, é lá mesmo que eu quero. Mas é bonito lá, não é? É lindo, né? A gente vê aí nos filmes. Diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Diga comigo, mansidão e domínio próprio, ou autocontrole, ou autodomínio, ou equilíbrio. Isso é fruto. E é importante que isso significa, o fruto do Espírito é. Você prestou atenção que não está no plural. O fruto do Espírito é tudo isso. Se o Espírito está, o Espírito vai produzir esse fruto. Lembra do exemplo? Uma mexerica. Uma mexerica. Com vários gomos, mas é um fruto. Se o Espírito está, por isso que nós precisamos exercitar. Não é a minha carne que me domina, não é a minha vontade que me domina, não é a gula que me domina, não é o vício que me domina, não são as minhas emoções que me dominam. Domínio próprio. Autodomínio. Equilíbrio. Isso é sério. Isso é sério. A pessoa que quer ter uma vida realmente abençoada, o fruto do Espírito tem que estar aí. Tem que buscar isso. Porque isso é o reflexo, né? Se a gente voltar ali, volta um pouquinho. Se a gente voltar ali, ó, amor, incondicional, é fruto do Espírito. Alegria que independe, ela vem de dentro. Que independe de circunstâncias.
Não quer dizer que não tenha momentos que você não esteja vivendo um momento, mas você vai, recorre ao Espírito, vai e o Espírito traz alegria. Paz. Independe do que está acontecendo. Jorra do teu interior. Está lá, é fruto do Espírito. O Espírito produz essa paz. Paciência. Paciência e perseverança estão juntos. Paciência. Paciência, paciência. Nada acontece do dia para a noite. Paciência. Nada acontece de uma hora para outra. Paciência, paciência. Paciência, perseverança. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pode passar? Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, diga comigo, vá com ele 2. Caminhe 1 milha a mais sempre. Sempre 1 milha a mais. Você quer resultados? Caminhe 1 milha a mais. Não faz só aquilo que é mandado fazer, vai 1 a mais. Às vezes a pessoa não vai nem aquilo que foi determinado. Não, se prepara a sua mente, eu posso ir a mais. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Não tem mérito nenhum. Quando fez o que simplesmente foi mandado, ainda estamos na condição de servos inúteis, que só fizemos apenas o que foi determinado. Você está entendendo que toda essa mensagem, e biblicamente, com as frases que nós estamos acompanhando aí, é para que você entenda, é Deus trabalhando, te preparando para a mudança na mente. Porque se não mudar a sua maneira de pensar, é quando começamos, né? O diabo estabelece fortalezas e te aprisiona no mesmo lugar. Porque você nunca consegue, nunca dá conta, nunca tem força, pouca força de vontade e não sai do lugar. Aí a pessoa vai dizer assim, ai, Deus não tem me dado oportunidades, tem dado todas, mas você tem deixado passar todas. Todas as oportunidades estão passando. Todas. Fique em pé, por favor. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, diga comigo, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha isso. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com Ele. Até os seus inimigos. Passa a te acelerar. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, diga comigo, mansidão e paciência. Lembre-se, perseverança, paciência, perseverança, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se. Ande em amor. É uma decisão que a gente toma. Vou caminhar em amor. Bispo, isso não é uma coisa fácil. Querido, nada é fácil. E também nada é difícil. O que é difícil para um é fácil para outro. Mas quando a gente tem muita força de vontade, nada é difícil. Porque a força de vontade, e Deus está observando o quanto de força de vontade temos, para nos dar mais força, para nos abençoar.
Então, se você tem muita força de vontade, Deus vai te dar graça. Graça para fazer o que for preciso. Para mudar o que for preciso. Mas é importante que você entenda que você pode mudar qualquer coisa. Você pode começar a conduzir a sua vida para a linha do extraordinário, do excelente. Tudo na sua vida. Pensar de forma extraordinária, falar de forma extraordinária, agir, né? As suas atitudes no dia a dia são de forma... Não serei dominado por absolutamente nada. Nada me domina mais. Pensamento, sentimento, vontade. A gula. Nada me domina. Eu vou dominar. Porque se eu não tenho domínio próprio, como é que eu vou ter domínio sobre as coisas que estão ao meu redor? Começa por mim. Domínio próprio. Então, se eu domino a mim, e se eu não domino nem a mim, como é que eu domino o resto? Só para concluir mais algumas frases, por favor. Estava escrito ali, que a paz de Cristo seja juiz. Lembre-se sempre que a sua consciência, como que Deus te condena ou te absolve? Que a paz que seja árbitro, juiz. Deus te condena ou te absolve pela tua consciência. Se tua consciência está em paz, mais paz Deus te dará. Mas se a consciência te condena, Deus também te condenará. A consciência, tem gente, talvez muitos não entenderam isso, né? Que muitos serão julgados pela sua consciência. Muitos serão julgados, condenados ou absolvidos pela sua consciência. Porque Deus tem acesso à sua consciência. O que te dá medo? Diga comigo, enfrente-o para criar a mentalidade de superação. Quando você enfrenta um medo, quando você enfrenta algo que não é bom para você, que você tem medo de enfrentar, você cria uma mentalidade de superação. É assim ou não é? Você passa a já não ter medo mais, porque você venceu aquele medo. Aquilo não te domina mais. Você vê que todo o tempo Deus trabalha a nossa mentalidade para ser uma mentalidade como a de Deus. Uma mente extraordinária. É lamentável que muitos deixem passar. Pega o teu propósito, por favor. Segura no seu coração. Com seus olhos fechados.